bem com vocês? Estamos em uma etapa de construção aqui na casa e por isso que o ambiente está um pouquinho em modificação. E bom, nesta semana estivemos estudando a seguridade do crente. Foi um dos capítulos, o capítulo 5 de 1 de Coríntios, que chamou a minha atenção, porque certamente existem muitas coisas que não se entendem, não conseguimos ter um entendimento absoluto em situações, coisas que acontecem na igreja, dentro da igreja muitas vezes. E graças a estas coisas que acontecem, que são muito fortes, marcantes, é graças a isso que muitas vezes os de fora, os do mundo, os descrentes, têm uma perspectiva errada sobre os cristãos, sobre a comunidade cristã e como é que nós tratamos de levar nossa disciplina. Se você lembra, no capítulo 5 do livro de Coríntios, Paulo está falando aí sobre um assunto bem delicado. Vou ler aqui o verso para que vocês possam ter o contexto um pouquinho. Dice Paulo, na carta à igreja de Corinto, ele diz que por toda parte se ouve que há imoralidade dentre vocês, imoralidade que não ocorre, diz, nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Isso aqui é incesto, né? E ele ainda diz que eles ficam orgulhosos, que estão aí como se nada. Apesar de eu não estar presente fisicamente, diz, eu desde já, estando espiritualmente presente, condeno, diz, esta situação. Então, o primeiro que nós vemos é um problema moral, problema sexual dentro da igreja. E quero que perceba isso aqui. Não fala de muitas pessoas. Ele está fazendo aí, apontando a uma pessoa em particular. É o que nós temos mais esclarecido no verso 5, quando ele diz: entreguem esse homem a Satanás. Agora ele faz referência precisa, mais precisa. Não é uma mulher, é um homem. Ele diz: entreguem esse homem a Satanás. E aqui é onde vem esse ponto que às vezes não fica muito bem claro, né? Diz: para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, uma primeira coisa é que todo cristão, seja um presbítero, um pastor, ou seja um membro da igreja comum, por dizer assim, tem autoridade sim para analisar a situação e julgar. A Bíblia diz que nós não julgamos os de fora, os descrentes. A eles os acusamos, os denunciamos quando eles fazem coisas erradas dentro da sociedade. Esse é o direito de todo ser humano, seja ou não seja cristão. Mas julgamos sim dentro da igreja, com muito ênfase dentro da igreja, porque obviamente é a comunidade de Cristo. E procuramos fazer respeitar a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, aquele que acha, ou que tem esse ditado popular de ninguém deve julgar para ninguém, deve estudar e deve entender que isso não é um verso da Bíblia. Existe um verso que diz que não deves julgar a teu irmão, tudo bem. Mas o complemento desse verso é quando Jesus diz, não julguem, não lembro bem se é João 7,24, quando Jesus diz, não julguem pela aparência, mas julguem pelas muitas evidências, julguem com profundidade. Então, aqui o Senhor está deixando claro que é preciso sim julgar, fazer discernimentos de absolutamente todas as coisas, porque para isso fomos chamados, para julgar. É impossível que você possa, sem julgar, decidir entre o que é certo e o que é errado. Ok? Então, tendo esse contexto, aqui é que vem a parte difícil. Como assim um cristão comete um ato tão depravado como ter relações com sua própria mãe? É incesto, né? Me deixa aqui lembrar uma história também, a de David. Como assim um cristão, né? O rei David, um homem conforme ao coração de Deus, comete adultério
e também assassinato, mata a mulher de Batseba, né? Seu capitão, um dos líderes de seu próprio exército. Como assim um cristão eh, chega a fazer este tipo de coisas? Como assim acontece isso? Vamos desenvolver esta parte final para eu lhe fazer entender algo muito mais claramente, meu amigo. Aqui Paulo está falando muito do orgulho que existia nessa igreja. E por causa do orgulho, não só alguém poderia chegar a fazer este tipo de coisas, mas os outros não apontavam, não denunciavam, não faziam nada, era como que estavam aí tudo tranquilos. Então, aí é onde vem Paulo a deixar algo claro. Dice, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, dice. ¿Acaso vocês não sabem que um pouquinho de fermento vai levar, né? Vai deixar toda a massa fermentada? Façam alguma coisa, livrem-se do fermento velho, dice, ¿no? Então, en el 8 dice, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Os pães, está falando ele, né? Em el 9 ele diz, já les disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Como isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, diz, né? Mas, quero que preste atenção aqui, meu amigo, mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas não devem nem comer, diz. Então, onde é que vem o detalhe? Na primeira parte, ele está no verso 5 como que confirmando que essa pessoa é salva, sim, é filho de Deus, é um verdadeiro cristão. Mas se tem que fazer algo. Ele diz, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele está falando de que seu espírito se vai salvar no dia do Senhor, é porque essa pessoa é verdadeiramente cristã. Mas olha só, meu amigo, aqui vem o verso da semana, um dos versos da semana. Em 1 João 3,9 diz, tudo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, não pode viver praticando o pecado, porque é nascido de Deus. É aqui onde vem o discernimento profundo do assunto, meu amigo. Aquele discernimento que as pessoas muitas vezes não querem ver. A diferença entre um cristão, uma pessoa que não é crente, que não acredita em Deus, que nunca recebeu o seu Espírito, é que o cristão não pratica o pecado. Ele pode cair em um pecado tão depravado, como esse caso aqui, pode sim, mas é uma coisa que acontece. Não é que ele faz isso todo dia, toda a sua vida. Não assim como os do mundo. Eles chegam a fazer muitas coisas depravadas e está tudo bem. Não tem remordimento nenhum. Nunca pedem perdão para ninguém, muito menos para Deus. Então, essa é a diferença. Cristão verdadeiro não pratica. Mas, o dia que acontecer uma coisa tão ruim como essa aqui, é por isso que é preciso estar dentro de uma comunidade cristã, né? Como a igreja. A igreja não é qualquer coisa. Muitos hoje acham que a igreja é qualquer coisa. Não, para isso serve a igreja. Justamente quando estás dentro de uma comunidade cristã, se você comete esse ato, tem que agir. A igreja tem que fazer algo. Os presbíteros têm que fazer algo. É assim na comunidade cristã. Obviamente, pessoas que... por isso que eu acho que muita pessoa que não está na igreja, que não gosta de se sujeitar, pessoalmente eu acho que a grande maioria deles não são verdadeiros cristãos. Porque, obviamente, gostam de fazer coisas erradas e ninguém está ali para dizer ou condenar o que eles fazem. Ninguém está aí para entregá-los a Satanás. Obviamente, quem gosta de viver assim e quem tem medo ao castigo, obviamente não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não tem por que ter medo ao castigo, Se está tudo bem, se ele caminha no caminho certo, se ele
se cuida, se ele honra a Deus, não tem por que estar em vergonha, não tem por que estar em temor perante os outros, ok? Então, isso por um lado. E por outro lado, aqui em o verso 11, diz que Paulo les escreve para que não se juntem com qualquer um. Aqui ele está deixando bem claro. Ou essa pessoa é um verdadeiro cristão e aconteceu que fez alguma coisa ruim, mas tem que ser feito alguma coisa, como destituí-lo da igreja, isso que vamos ver mais para frente. Ou essa pessoa não é um irmão, em verdade. Com essa pessoa nem comam, diz aqui bem claro. Ele pode se dizer cristão, ele pode ir para a igreja, ele pode fazer um monte de práticas, viver uma religiosidade, mas isso não significa que é cristão. Com essa pessoa, diz, né? Não quero que vocês nem comam, não compartilhem nem a mesa. Então, aqui vemos essa diferença. Aquele que é crente e pode acontecer isso, ou aquele que vive praticando isso dentro da igreja. Entende? Em ambos casos, tem que agir. Você, meu irmão, você, se és um presbítero ou és um irmão, tem que agir. Para isso serve a igreja. Para se purificar constantemente dessas pessoas que nunca nasceram de novo, ou dessas pessoas que sim nasceram de novo, mas que precisam ser, chamar sua atenção, corrigir, e obviamente, se não se arrepende, em casos como este, em que o orgulho está muito alto, tirá-lo da congregação. Onde que nós vemos isso muito claro, no verso 12 diz, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, diz. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Paulo diz ironicamente, né? Estamos aqui para julgar os de dentro. Deus julgará os de fora. Tipo, obviamente os de fora já eram, né? Eles já estão condenados. Mas, aqui ao final diz, na parte final do verso 13, expulsem esse perverso de meio de vocês. Então, o que significa, meu amigo, entregar uma pessoa a Satanás? Dentro do contexto, entregar uma pessoa a Satanás significa expulsá-lo da comunidade cristã, da igreja. Pode parecer um assunto meio místico, mas há uma cobertura espiritual quando você está dentro de uma comunidade. Há muita proteção quando você pertence a uma comunidade. Sair daí é estar exposto ao diabo, obviamente. Então, o que significa entregá-lo a Satanás? Não significa que ele se vai ir para o inferno, meu amigo. Não significa que ele perde sua salvação. Significa que essa pessoa vai ter que sair da comunidade cristã, da igreja. E, obviamente, estando exposto ao inimigo e ao mundo, obviamente, é muito provável que essa pessoa não dure muito, que morra, né? Mesmo assim, sua alma se vai salvar. Então, para concluir, Romanos 8:1 diz: não há condenação para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, como presbíteros, como cristãos, devemos estar preparados. Devem analisar-se se cada irmão que vai para a igreja e se está caminhando erradamente, deve ser denunciado. Aí tem um processo. Vai você sozinho, fala com ele. Não se arrepende, leva outro irmão. Não se arrepende, anuncia ao pastor. Não se arrepende, expulsem a essa pessoa, porque possivelmente não é um verdadeiro cristão, ou possivelmente ele é um cristão, mas seu orgulho é tão alto que ele precisa sair fora para que sua carne, lamentavelmente, seja destruída. Mas, mesmo assim, né, seu espírito seja salvo. Mas esse tipo de coisas, em qualquer dos dois assuntos, não podem estar acontecendo continuamente. Não pode ser o dia a dia dentro da igreja. Tá? Eu espero ter sido claro nesse assunto e, bom, é um assunto muito importante. Igreja que não corrige, igreja que não está consertando, se purificando, se santificando constantemente, muitas vezes não é uma igreja, é um clube social, simplesmente. Deus os abençoe.